Então, dando continuidade, né, ao tema que foi abordado semana passada, que fala a respeito da Grande Babilônia, nós vamos concluir hoje, ok? Só que para concluir, fazer essa conclusão, nós precisamos realmente passar pelos dois capítulos, que é Apocalipse 17 e 18, que descreve então aqui a queda da Grande Babilônia. Vamos ler alguns versículos, irmãos. Apocalipse 14, 8, que diz assim: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui já era uma predição da queda da grande Babilônia. Isso aqui está no capítulo 14 de Apocalipse. Já estava prevendo a queda, né? E eu só queria ressaltar aqui que essa Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Então nós vamos mostrar um quadro, né, irmãos, do que realmente essa grande Babilônia ela faz, né? E ela foi registrada na Bíblia para que a gente realmente possa compreender a profundeza e até onde chega a influência dessa Babilônia. Vamos então para Apocalipse 17, que é o texto base nosso. Versículos de 1 a 5 diz: Veio um anjo, um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia e com 7 chifres e 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Amém? Então essa visão dessa mulher, a grande Babilônia, tá? Aí vamos agora para Apocalipse 18, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices dos seus pecados, em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Então, nesses trechos aqui, irmãos, a gente vê claramente, né, que todos os povos, todos os reis estavam e estão bebendo do vinho do furor da sua concupiscência, né? De tudo aquilo que ela está proporcionando, embriagando todas as nações, reis. Irmãos, nós precisamos ter esse sentimento no coração, e aqui no versículo 4, ele fala uma advertência: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participares do seu flagelo. Então nós estamos vendo aqui, irmãos, a descrição da grande Babilônia. Estamos vendo aqui a descrição da sua queda, a descrição da sua queda, no momento que está se desenvolvendo aqui no capítulo 18, 17 e 18. Nós sabemos que o próximo capítulo, irmãos, o Senhor já começa a se manifestar,
E aí nós já entramos no final da conclusão do plano de Deus aqui na Terra. Então, o que antecede a volta do Senhor praticamente é a queda da grande Babilônia. E depois nós vamos ver com a vinda do Senhor, o anticristo e a besta, o falso profeta, então eles são tratados, são julgados e são lançados no lago de fogo. Mas, primeiramente, a queda da grande Babilônia. Simplesmente, irmãos, pela vinda do Senhor, já provoca a queda da grande Babilônia, porque a grande Babilônia é uma oposição a Cristo. Então, automaticamente, quando o nosso Cristo se manifesta, irmãos, a grande Babilônia, ela é derrubada. Mas aqui ela é derrubada de uma maneira definitiva. Ok? Amém? Então, irmãos, para a gente identificar, né? Nós, por muito tempo, né, na nossa vida cristã, a gente quis identificar quem é a grande Babilônia, né? A gente sempre quis dar um nome, né? Fulano de tal, ou instituição tal, o grupo tal corresponde à grande Babilônia, né? E muitos anos nós tentamos identificar, irmãos, mas ela é muito mais sutil que isso, tá, irmãos? Muito mais sutil que isso. Porque muitas vezes nós, colocando nomes na grande Babilônia, a gente se exclui de qualquer influência dela sobre a nossa vida. E aí é que está o perigo. Tá? Então nós precisamos entender, e nós vamos compreender nesse texto, irmãos, que a influência, né, a atuação da Babilônia, ela não está restrita na mão de um grupo, mas ela está por trás de todos os grupos. Ok? Nós vamos chegar lá, irmãos. Então, para a gente entender isso, né, para que a gente possa obedecer a esse versículo, diz: foge dela, povo meu. Nós precisamos então entender onde ela está, quem é ela, né, e o que ela tem feito ao longo de todas as eras, ok? Irmãos, então, eu preciso realmente dar um passo bem para trás, né, bem para trás, para poder conseguir pegar a origem dessa grande Babilônia. Nós, no livro de Apocalipse, ela grita de uma maneira muito forte, né? E define a grande, a Babilônia, a grande, a mãe de todas as meretrizes e das abominações da terra. Então aqui dá o título final dela, é o máximo, onde ela alcançou, onde ela chegou. Mas ela começou, irmãos, lá atrás, lá atrás. E nós precisamos ter essa visão para que a gente possa entender e nos posicionarmos com relação a isso. Irmãos, olha só. Vamos voltar lá para Gênesis, né? A gente vai ver aqui, irmãos, como é maravilhoso o livro de Gênesis vinculado ao livro de Apocalipse. A gente cansa de dizer isso, ou melhor, a gente não cansa de dizer isso, né? Que todas as sementes que foram plantadas no livro de Gênesis, elas se desenvolvem ao longo da Bíblia e elas são colhidas, ou são concluídas no livro de Apocalipse. E que muitas vezes, se não tivesse havido realmente a queda no capítulo 3, nós pularíamos do 3 para o 21, tá certo? E nós já estamos no 18, 17, 18, 19, estamos quase chegando no 21, irmãos. Quase estamos concluindo a história. Mas, irmãos, olha só para a gente entender o fio condutor da grande Babilônia, a origem. Em Gênesis 3, o que nós temos lá, irmãos? A queda do homem. Tá? Nós não vamos falar sobre ela, nós já estudamos isso. Capítulo 3, nós temos a queda do homem, a descrição, tudo que aconteceu, tal. Depois, capítulo 4, nós temos a situação de Abel e Caim. Caim matou Abel. A gente já vê já um problema aqui no equilíbrio, né? Naquilo que o Senhor tinha no coração. Nós vemos aqui um assassinato, um homicídio. E a gente vai entender, irmãos, que a motivação desse homicídio, ele está numa questão de adoração a Deus. Tá? Então nós vamos já começar a perceber que ali tinha alguma coisa errada, né? E ele fala assim, Deus fala para Caim:
Por que estás irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então você já vê que alguma coisa estava influenciando o Abel, que o levou a matar Caim. Então, no capítulo 4, nós vemos essa queda. No capítulo 5, a Bíblia descreve os descendentes de Adão. Então, aí o que nós vemos? Caim, ele se afastou da presença de Deus, né? Ele foi para uma outra terra, e aí ele começou também a se multiplicar, assim como Adão também, né? Então nós vemos aqui duas linhas se dividem. Uma segue a condição de Caim, distante, afastado, apartado de Deus, da dependência de Deus, e Adão, né, na sequência, ele continua, ele tem um outro filho, Enos, e a partir daí começou-se a invocar o nome do Senhor, mostrando aqui a dependência. Então nós vemos claramente, irmãos, no capítulo 4, essas duas linhas se dividindo, tá? A linha da dependência e a linha da independência de Deus. Essa linha da dependência de Deus, nós seguimos ela por toda a Bíblia. Toda a Bíblia vai chegar em Jesus, e de Jesus vai chegar em cada um de nós. Então isso é muito claro para nós, irmãos. Então nos descendentes de Adão nós já vemos essa diferenciação entre duas linhas que percorrem toda a Bíblia. Ok? O que nós vemos então no capítulo 6? Capítulo 6 nós vemos a corrupção do gênero humano, né? O Senhor fala assim: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Então aí nós vemos, irmãos, que o homem, ele se tornou carnal. O carnal está em oposição ao espiritual. Então, como esse homem deixou de buscar a Deus, deixou de depender de Deus, ele passou a depender da sua carne. E ó, irmãos, vamos combinar, né? O homem, naquela época, eles viviam muito, né? Matusalém foi 970 anos, né? Algo em torno disso, né? Aí eles falaram assim: olha, eu dei 900 anos para esse povo, para eles aprenderem a depender do Espírito. Não foi? Eu falei assim: ó, vocês não, com 900 anos vocês não conseguem aprender a depender de mim? Então ele fala assim: porque vocês são carnal, os seus dias serão 120. Então aí você vê que o Senhor, ele cortou, e a gente vê que dali para frente a idade dos patriarcas vai caindo, né? Vai caindo bastante. Depois Moisés fala assim, né, que a vida é 100, no máximo 120, né? E o que passa de 80 já é cansado e enfado, né? Então esse virou o padrão nosso, né? Então caiu por quê, irmãos? Porque nós somos carnais, né? Então o Senhor realmente, ele abreviou esse tempo. Então aqui nós vemos a corrupção do homem. Chegou nesse ponto, mas chegou a tal ponto, irmãos, que ele se arrependeu de ter feito o homem, e ele quis destruir toda a humanidade. Mas aí o Senhor achou graça em Noé. Então nós vemos a linha da vida fluindo aqui, irmãos. A linha do Espírito, a linha de depender do Senhor, não é? Em oposição a todo o resto da humanidade que esqueceu-se de Deus, irmãos. Irmãos, as pessoas viviam todo esse tempo, tá? Então, eles tinham conhecimento da história de Adão e de Eva. Para aquelas pessoas naquela época, os acontecimentos do Jardim do Éden foram acontecer agora há pouco, né? Porque se eles viviam 800, 900 anos, muitos deles, eles nasceram quando o Adão ainda era novinho. Isso mesmo, a idade deles era esticada. Então todos eles conheciam a história, sabiam, por exemplo, por que o Adão ele oferecia holocausto, oferecia o sacrifício de animal.
relembrando o sacrifício que o Senhor fez lá no Jardim do Éden, quando eles pecaram. Então eles já conheciam o Evangelho, o que os teólogos chamam os proto-evangelho, né? O que foi antes mesmo de ser pregado o Evangelho já estava presente lá no Jardim do Éden, né? Quando o Senhor realmente matou um animal e cobriu a nudez do homem. Então todos eles, irmãos, conheciam essa história. Eles sabiam a origem deles, mas existiam as duas linhas, a linha da vida e a linha daqueles que dependem de Deus e a linha daqueles que não dependiam de Deus. Então nós vemos aqui a questão do dilúvio. O Senhor vem para realmente zerar, passar a régua e começar tudo de novo. Então nós vemos aqui capítulo 6, falando Deus anunciando o dilúvio. O capítulo 7 e o capítulo 8, eles falam do dilúvio. Eles descrevem a condição do dilúvio. No capítulo 9, o que nós vemos? A aliança de Deus com Noé, onde Deus promete nunca mais destruir a humanidade com água. Talvez vai destruir com fogo, mas com água, não mais. Então ele faz aliança, o arco-íris, aquela história toda, ok? Bom, irmãos, aí o que nós vemos? Depois de Noé sair da arca, a Bíblia fala assim, capítulo 10, são essas gerações do filho de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Tá? Capítulo 10, versículo 1. Então aqui no capítulo 10 nós vemos os descendentes de Noé, repovoando a terra. Qual que era a aliança que Deus fez com Noé também? Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Tá? Então a promessa era mesmo desde lá de Adão. Deus falou assim: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Então a promessa era a mesma, e eles fizeram isso. Eles saíram e eles povoaram a terra. Irmãos, aí eu queria só ressaltar uma coisa aqui, capítulo 10, versículos 6 a 11. Aqui fala dos filhos de Cã. Os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuti: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabtecá. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Eraque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Daquela terra saiu dele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir e Calá. Bom, irmãos, aqui nós vemos um personagem. Tá? Esse personagem que é o Nimrod, filho de Cuxi. Irmãos, esse personagem, ele viveu mais ou menos no ano 2400 a.C. Se você pega as contas desde Gênesis, desde Adão, os seus descendentes, Metusalém, Noé, os filhos de Noé, você sabe exatamente em que ano que foi o dilúvio, né? No ano 1674 da era de Adão, tá? A partir de Adão. Se você faz a conta de trás para frente, né? Nós estamos no ano, segundo o calendário judaico, 5.781, né? Menos 2021, vai dar mais ou menos mesmo a mesma idade que historicamente está registrado a história de Nimrod, porque ele tem registro histórico. Irmãos, para você ver que a Bíblia ela está em sintonia com a história. Tá? Então, esse Nimrod, ele é descrito na literatura ciméria, literatura muito antiga, ele já é descrito ali. Tá? Então, tenho alguns historiadores, né? Por exemplo, Joséfo, que é um reconhecido historiador, ele faz alguns comentários sobre o Nimrod. Ele fala assim: pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor de Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder.
ele ameaçou vingar-se de Deus se ele quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir esse conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre. E ela subiu com rapidez, além de todas as expectativas. Irmãos, esse registro, né, daquilo que o Nimrod ele intentou, né, a construção da torre de Babel, né, e existe registro de como era, inclusive, o registro, a intenção deles. Chegava, a gente achava que era uma torre até muito alta, mas era até uns 90 metros só, mais ou menos. Mas, de qualquer forma, para aquela época, irmãos, há 2.500 anos atrás, era muito alto, né? E essas construções, elas são conhecidas como zigurate, né? E na Babilônia, na Mesopotâmia, existem muitas dessas construções lá, que são templos piramidais, não eram como as pirâmides do Egito, mas eram piramidais, e no alto ficava então o templo, né? Então era elevado às alturas para livrar a situação de uma nova inundação, tá? Irmãos, quem estuda a história, né, e estuda a história dos sumérios, eles vão ver que no registro histórico desse povo existe o registro do dilúvio, de uma maneira muito semelhante ao da Bíblia, mostrando que uma família foi chamada, uma família foi colocada num navio, uma família junto com os animais. Então essa história é contada pelo povo sumério. Por quê, irmãos? Porque eles são exatamente o que vieram depois que o dilúvio aconteceu. Então o dilúvio aconteceu aí mais ou menos no ano 2500 a.C., 2000, 3000 a.C., né? Essa civilização viveu em torno do ano 2000 a.C. Então eles viviam aquela realidade. Eles eram descendentes de Noé, né? O Nimrod era neto de Noé. E quando o Nimrod nasceu, Noé ainda viveu bastante tempo, porque Noé ele viveu acho que mais 350 anos depois do dilúvio. Então Noé ele presenciou o nascimento do Império Babilônico. Tá? Então, irmãos, quando você junta a história real, né, com aquilo que a Bíblia está falando, a gente fica maravilhado, irmãos, porque a Bíblia, na verdade, só vem confirmar, né? A história vem confirmar aquilo que a Bíblia já estava dizendo, né? No livro de Miqueias 5:6 fala, o versículo 6, capítulo 5, eles apacentarão a terra da Síria pela espada e a terra de Nimrod pelo seu punhal. Então estão chamando já a Síria como terra de Nimrod, né? A terra de Nimrod parece estar associada à terra de Assur, com a Síria. Visto que a Síria evidentemente derivou do nome de Assur, que é o filho de Sem, Nimrod, né, o neto de Cã, deve ter invadido a terra de Sam. E assim parece que Nimrod começou a tornar-se um poderoso, não só mais como caçador de animais, mas também um guerreiro conquistador, homem de agressão. Então o que aconteceu é que Nimrod ele começou a crescer, e aí tem aquele adágio, né, como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. Então ele era visto como alguém, o caçador, ele está relacionado à questão da guerra também, não só caçador de animais, mas é um guerreiro, né? Então a gente vê que ele expandiu o seu domínio, tá? Bom, mais algumas coisas com relação à história aqui do Nimrod, né? O historiador Joséfo, né, ele referencia nominalmente ele diz, segundo a tradição religiosa, Nimrod foi executado devido à sua rebelião contra Javé, o Deus, né, Deus de Noé. Os seguidores de Nimrod consideraram a sua morte violenta, uma tragédia ou calamidade, e o deificaram. Então aí Nimrod ele ganhou um outro status, o status de Deus. E eles comemoravam a sua morte anualmente no primeiro e segundo dia do mês lunar de Tamuz, quando as mulheres choravam o seu ídolo. Isso aqui em Ezequiel, você vai ver as mulheres lamentando por Tamuz.
Então, irmãos, lá na frente você vai ver a nação de Israel incorporando algumas coisas relacionadas ao princípio da Babilônia. Ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Muitos nomes de lugares que incorporam seu nome emprestam crença à sua historicidade, embora saibamos tão pouco a seu respeito. Existem muitas cidades no Oriente Médio, irmão, que têm o nome, o sufixo Nimrod no nome dele, que foi registrado e ficou registrado ao longo de toda a história, né? Muitos nomes de lugares incorporaram o seu nome e eles dão credibilidade a essa história, embora saibamos tão pouco a seu respeito. Poderia ter se seguido a sua deificação, fazendo com que seu nome se misturasse com as religiões subsequentes. Irmãos, aí também se diz que após Nimrod, irmãos, ele era filho de Semíramis, que era casado com o pai dele. Ele tomou Semíramis como esposa, tá? E quando o Nimrod ele morreu de maneira violenta, porque ele foi assassinado, essa Semíramis, que se acreditava ser mãe de um deus, achava que ele era um deus, ela se impôs como deus, e Semíramis se deitou com vários homens, até que engravidou do seu segundo filho, Tamuz, que acreditava ser a encarnação de Nimrod, ou o Nimrod ressurreto. Irmãos, a história, ela vai mostrando as imitações, tá, da verdadeira história, tá? Então, só esse parênteses aqui a respeito de Nimrod, irmãos, que porque ele é importante, porque a partir dali ele começou a edificar essa região da Mesopotâmia ali, né? Aliás, terra de Sinear, que era onde o Nimrod estava, Mesopotâmia, Babilônia, Sumérios, Caldeia, é tudo a mesma coisa, tá? Tudo diz respeito ao mesmo lugar, talvez em épocas diferentes, mas é tudo ali na região entre Rio Tigre e Rio Eufrates, onde os dois rios se juntam, tá? Então foi ali que começou todas as coisas, tá? Bom, aí nós vemos então aqui o Nimrod. Aí no capítulo 11 nós vemos a Torre de Babel. Tá? Vamos só ler um texto aqui, ó, irmãos. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e só uma maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, tá? E habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemo-nos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens, os filhos dos homens edificavam. E o Senhor diz: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentem fazer. Irmãos, olha essa frase. Isso é apenas o começo. Agora não há restrição para tudo o que intentem fazer. Então o Senhor, ele confundiu a linguagem daquelas pessoas. Na verdade, eles falavam, pelo que a gente vê pela Bíblia, eles falavam várias línguas, mas eles entendiam todas as línguas. Porque você vê distinção de línguas antes de acontecer o dilúvio, tá? Mas acho que eles entendiam. Aí o Senhor falou: agora confundiu as línguas. Aí houve essa dispersão. Mas, irmãos, essa indicação de que não haverá restrição para tudo o que intentem fazer, isso continuou válido, irmãos. Então a gente vê ali o que surgiu daquela civilização, né? Nós estamos vendo aqui, irmãos, o nascimento do Império Babilônico. 294 anos depois do dilúvio, nasceu Abraão. Noé morreu 350 anos depois do dilúvio. Abraão, então, ele se encontrou com Noé, porque ele nasceu 294 anos depois do dilúvio.
Nimrod já estava ali construindo Babilônia. E aonde que o Abraão ele morava? Ur dos caldeus. A Caldeia é a Suméria, é o mesmo lugar. Então, por que ele morava lá, irmãos? Porque era a cidade. Se tinha um lugar naquela região que tinha todos os recursos para se viver, era a Caldeia. Tudo estava ali, irmãos. Então, as pessoas foram para lá. Ali foi construído cidade. Só um parênteses, irmão. A cidade que ele morava era Ur. Né? No sumério é Urim o nome da cidade. Que significa literalmente morada de Nana. Nana ou Inanna. Nós vamos ver sobre essa Inanna, que era a deusa padroeira de Ur. Então as cidades tinham seus padroeiros, as suas padroeiras. Então nós vamos começar a ver aqui, irmãos, a outra coisa que vem surgindo na Babilônia. Ok? Então, irmãos, ali em Ur é onde foi construído o grande zigurate de Ur. Essa edificação, irmãos, foi encontradas as ruínas dele em 1930. Está lá, se for lá no Iraque, né? Você vai encontrar a estrutura do zigurate de Ur, onde Abraão ele morou, onde ele nasceu. Irmãos, a gente que estuda história, a gente sempre ouve dizer que a Mesopotâmia é o berço da civilização, né? No sentido de organização, né? E realmente irmãos, estudando um pouco a história, a gente acaba descobrindo, né, o que aconteceu naquela região. O que aconteceu, irmãos, que está por trás de todo o desenvolvimento de Babilônia, irmãos? O trigo, porque todos os povos naquela época eram povos nômades. Eles se deslocavam de um lugar para outro, sempre em busca de alimentos, e eram caçadores e coletores, né? Mas naquela região florescia essa gramínea, que era o trigo, um trigo rústico que vivia lá. E eles entenderam e aprenderam que aquilo lá poderia se tornar alimento. E eles aprenderam que ela dava uma vez por ano. Então eles aprenderam que tinham que ajuntar e coletar. E se ajuntou e coletou, você tem que guardar. E se você vai guardar, tem que durar um ano. Então você tem que cuidar. Então, por causa disso, irmãos, foi se construindo as cidades celeiros. A região ali, ela é banhada pelos dois rios Tigre e Eufrates, tá? Mas entre os dois rios, tudo é deserto lá, irmãos. Esse rio, ele só passa ali porque ele é água de gelo. Então essa água passa por ali porque tem que passar por ali. Ela não nasce ali. Então eles aprenderam a controlar o rio, as inundações, a fazer derivação dos rios, irrigar a terra, plantar o trigo, colher o trigo, guardar o trigo e construir as suas cidades fortificadas. Irmãos, o trigo, a roda, a irrigação, cidade celeiro, cidade fortificada, a escrita suméria. Dá uma pesquisada sobre a escrita, a Roseli entende disso, né? Eles faziam blocos de argila e escreviam, irmãos. Eles estavam muito, muito, muito adiantados na época deles. Eles eram top do top, né? E por conta disso, irmãos, as linhas de comércio, né? Daí eles pararam naquele lugar, eles se assentaram naquele lugar por centenas e centenas de anos, porque o império começa lá após o dilúvio, e nós vamos ver ele até 1000 a.C. estava lá o Império Babilônio. Quando você vê lá o Nabucodonosor, ele é a continuação do Império de Nimrod, quando o povo de Israel foi levado de volta para a Babilônia, ok? Então, irmãos, cientificamente eles estavam muito evoluídos. Por quê, irmãos? Porque eles não dependiam do Senhor mais. Eles precisavam se autossustentar. Eles precisavam se autogerir. Irmãos, a gente olha para quem estuda a história e vê a Babilônia como realmente o berço da civilização. A gente fala assim, nossa, que legal, né? Tudo saiu de lá porque eles cresceram, eles se desenvolveram, mas nós não vemos o que está por trás disso. Então parece ser legítimo,
parece ser bom, parece ser espetacular. Mas o que está por trás disso, irmãos, é que eles odiavam a Deus. Eles fugiam da presença de Deus. E é isso que estava acontecendo lá. Esse é o berço da civilização, irmãos. É isso que nós herdamos. A nossa civilização, ela tem como base princípios que foram gestados na Babilônia. Além do comércio, a escrita, irmãos, a astronomia foi desenvolvida. Como eles ficaram parados muito tempo, não ficavam andando, eles tinham tempo para estudar os astros. E aí, o estudo da astronomia, ela começa na Babilônia nessa época. Daí para a astrologia, irmãos, foi um pulinho. Então a astrologia, ela vem também da Babilônia. Outra coisa, irmãos, a questão da religião, então. Porque eles não tinham Deus, eles tinham deuses, eram politeístas. Cada cidade tinha seu Deus, cada cidade tinha o seu padroeiro. Essa ideia de padroeiro, irmãos, de onde vem? Da onde vem? Babilônia, tá? Então, desde lá já havia esse tipo de coisa. Então, as cidades eram governadas por esses deuses, certo? Então, ali, irmãos, se desenvolveu a astrologia, o ocultismo, né? A magia, os magos, os encantadores e feiticeiros. Irmãos, vamos ver alguns versículos de Daniel. Vamos lá, irmãos. Daniel 1:20. Vamos ver. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos aqui. Mas vamos pegar aí. Pega 1:20 aí. Alguém pode ler? Ó, tá aí, 2:2 agora. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. 2:27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Amém, irmãos. E aí vai. 4:7 vai falar a mesma coisa. 5:7, 5:11, todos eles mostrando essa casta de pessoas que estavam relacionadas às questões ocultas, esotéricas. Tá? Isso, irmãos, há 2.500 anos atrás. Tá? E essas coisas chegaram até nós? Estão aí, irmãos? Todas essas coisas estão aí até hoje. Aonde está a Babilônia, irmãos? Ela está aí. Ela está misturada. Ela está mesclada. Ela está intrinsecamente mesclada com toda a humanidade, irmãos. Essa Mesopotâmia aqui, ela foi realmente o berço da religião. Então agora vamos falar, porque a gente olha o aspecto da evolução humana, da civilização, do urbanismo, da arquitetura, da arte, né, das invenções, né, dos estudos da astronomia, desculpa, né? A gente fica encantado, como é que pode esse povo há 2.500 anos se desenvolver o tanto, né? Mas junto com isso, irmãos, vem todas essas coisas, né? Então, os deuses que foram adorados na Mesopotâmia, eles se transferiram para o Império Grego, se transferiram para o Império Romano. Então, todos os deuses que você vê da Mesopotâmia, você vê o Deus similar na cultura grega e o mesmo Deus similar na cultura romana. E depois nós vamos ver os mesmos deuses similares entrando no cristianismo, entrando nas religiões que não têm Cristo como centro. Irmãos, tudo começou na Babilônia. Tudo teve início num sentimento de ódio a Deus, um sentimento de raiva, de fugir da presença de Deus. Nós vemos isso como um desenvolvimento
da cultura, desenvolvimento da humanidade, e nós não vemos o que está por trás disso, é a independência de Deus. Deus foi deixado para trás. E não só isso, né, irmãos? Ele foi odiado ao longo de todas as eras. Olha, irmãos, em 1754, o rei Hammurabi, que era um rei da Babilônia, ele erigiu um enorme obelisco de basalto e escreveu ali 282 artigos. É o código legislativo mais antigo. Quem faz direito deve ter estudado o código de Hammurabi, não é? É o código legislativo mais antigo que você tem. Ali falava sobre comércio, falava sobre relação comercial, de propriedade, de contratos, coisas que estabeleciam normas, regulamentos para a sociedade viver de maneira harmônica. Bom isso, né, irmão? Bom, parece ser bom, né? Realmente foi bom porque segurou aquela humanidade. Mas nesse obelisco, né, o deus Marduk, que é o principal deus dos babilônicos, ele aparece no começo e no fim do relato desses códigos, né? Que ele era, o Hammurabi, ele era de Babilônia, e o deus dele era esse Marduk, né? Ele se tornou o principal deus da Babilônia. Aliás, Marduk. O Marduk depois foi conhecido também como Bel ou Baal. Tá? Veja Jeremias 50, versículos 1 e 2. Palavras que falou o Senhor contra a Babilônia e contra a terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai entre as nações, fazei ouvir, e arvorai estandarte, proclamai, não encobrais, dizei, tomada é a Babilônia, Bel está confundido e abatido, Merodach, cobertas de vergonha, estão sob margem, seus vínculos tremem de terror. Aqui é uma profecia contra a Babilônia. O Senhor, ele cita nominalmente o nome de Bel, e esse Merodach é uma variação do Marduk. Na verdade, eles são a mesma coisa. Bel, ele é uma conjunção da palavra Baal, que significa Senhor. Na verdade, o Bel é uma generalidade, vamos dizer assim. É um Deus que se coloca como Senhor, mas o nome dele era Marduk. Depois você vai ver o Baal quantas vezes na Bíblia, irmãos? Quantas vezes vocês vão ouvir Baal na Bíblia? Centenas de vezes, irmãos. Jeremias 51, 44, fala também de novo aqui, ó. Olha só, irmãos. Castigarei Bel na Babilônia, e farei que lance de sua boca o que havia tragado, e nunca mais concorrerão a ele as nações. Também o muro de Babilônia caiu. Saí do meio dela ao povo meu, e salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Vocês viram esse versículo em algum outro lugar, irmão? Coincidência ou não? O Senhor está falando a mesma coisa lá no Apocalipse, irmão. Sai dela, povo meu, para não ser participantes das suas obras e sofrer as consequências dela. Ele já falou isso aqui, irmãos. Salve cada um a sua vida do brasume da ira do Senhor. Irmãos, então, é real ou não é o que estava acontecendo lá na Babilônia? É real, irmãos. É real. Isso daí aconteceu de fato, né? Isso com relação a Marduk, nós vemos essas coisas. Depois, a outra deusa que era importantíssima na Babilônia, tem vários, irmãos, tem vários. Tem deuses, tem demônios, irmãos, tem um monte de coisa lá. Mas esses dois são os que mais se destacam. É o Marduk e a Ishtar, também chamada de Inanna. E aí, nas outras civilizações, como Astarte ou Astarote. Vocês já ouviram falar no Astarote? Já ouviram no Astarote também, né? A Bíblia está permeada de Astarote, né? Então, irmãos, Astarote, ela é conhecida também como Rainha do Céu. Vocês já ouviram essa expressão no tempo presente? Ela também acontece, irmãos. De onde veio? Babilônia. Quem é a Rainha do Céu? É a Ishtar, a deusa da fertilidade, da sexualidade. Jeremias 7,18, irmãos.
Ó, Jeremias, ele estava por dentro de todas as coisas. Jeremias foi justamente nesse momento aí do apogeu da Babilônia, né? 16, vamos lá. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não ouviria. Deus falando, hein? Acaso não vês tu que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham lenha, os pais acendem fogo e as mulheres amassam farinha para fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecem libações a outros deuses para me provocar a ira. 44, capítulo 44, versículo 15. Então responderam a Jeremias: todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Era o que o povo estava respondendo ao profeta Jeremias: nós não vamos obedecer a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes têm feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libação, tivemos falta de tudo. E fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecessem libações sem nossos maridos? Quer dizer, até os maridos entraram na conversa. Ele falou assim: a minha mulher que está fazendo? Não, nossos maridos estavam juntos também. Todos eles estavam oferecendo o sacrifício à rainha dos céus, que é a Ishtar, né? Em Judá, em Jerusalém. Contaminação. Então, irmãos, se você for ler, Salomão seguiu Astarote, irmãos. Salomão. Se quiser confirmar, 1 Reis 11:5, você vai ver que ele abandonou os deuses e seguiu Astarote, a Ishtar, a deusa babilônica. Se você ler Ezequiel 16, vai falar sobre a prostituição de Israel, irmãos. É pesado esse texto, irmãos. É muito pesado. O que Deus considera, né, esse povo se relacionando com esses ídolos, tá? E com a cultura babilônica. Tá? Depois vocês podem ler Ezequiel 16. Então, irmãos, o que a gente vê aqui, né? Essa cultura que foi formada na Babilônia, esse conceito, essa maneira de viver, ela perdurou e perdura toda a história da humanidade. Irmãos, quando Caim matou Abel, matou por quê? Porque a maneira como ele quis adorar a Deus não foi aceito por Deus. Ou seja, ali nós vemos o Caim criando uma maneira de adorar a Deus, criando a religião. O que Deus queria era que oferecesse o sacrifício. E o Caim, ele, com seu esforço, com seu suor, ele ofereceu o melhor da terra para Deus, mas não foi aceito. Então ali, irmãos, no capítulo 4, Babilônia estava presente. Antes mesmo da cidade de Babilônia ser criada. Então, irmãos, quando nós falamos agora de Babilônia, nós vamos lembrar que a coisa é muito mais antiga. Isso permeou toda a humanidade que seguiu aquela outra linha da independência de Deus. O resultado foi as civilizações, foi a sociedade criada, e muito mais pior que isso, irmãos, o que gerou a partir disso, né? Então nós vemos, irmãos, que em Apocalipse 17, nós vemos então essa grande meretriz, né? Que é essa grande cidade que reina sobre os reis da terra, que governa os reis da terra. Então, irmãos, agora essa frase tem outro sentido. Nós vemos que essa grande cidade, ou a cultura babilônica, né, com tudo isso que ela representa, tanto no aspecto
do desenvolvimento humano, como no aspecto da religião, né, ou aspecto do comércio, né? Tudo isso, o sistema que gira em torno dos princípios babilônicos, eles estão sobre nós. Reina sobre os reis da terra. Tá? Nós vamos ver lá na figura lá da mulher, a mulher está assentada sobre a besta, não é a besta assentada sobre a mulher. Quem domina? A grande Babilônia. Domina sobre todos os reis da terra, sobre todos os povos que se embriagam com o vinho do furor da sua ira. Entende, irmãos? Então, nós vemos no capítulo 12, nós vimos a Cristo, né? Vemos a igreja de um certo sentido, mas também vemos o dragão e os seus aliados. A gente vê nesses capítulos anteriores que nós lemos, nós vemos o dragão, o grande dragão, que é Satanás, ele se aliando à besta que sobe do mar, sobre a besta que sobe da terra e sobre a grande Babilônia. Então você vê que esses três, eles estão sob o governo do grande dragão, Satanás. Ele é que governa, né? E quando a gente olha no capítulo 17, nós vemos que essa grande Babilônia está sobre esses reis, sobre esse governo, tá? Então, irmãos, é interessante nós entendermos que Apocalipse ele realmente é um livro de contraste. Por um lado, nós temos uma cidade santa, que é a Nova Jerusalém, né? Por outro lado, nós temos a grande Babilônia, que é uma cidade que governa todos os reis. É uma cidade, mas é um sistema. E também nós temos uma noiva pura do Cordeiro e nós temos uma grande meretriz. Então, na Bíblia, a gente vê justamente esses contrastes para nós entendermos, irmãos, onde nós estamos. Por isso, quando a Bíblia fala, foge, povo meu, para que você não se contamine com as suas obras, nós temos que ter muito clara essa visão, irmãos, muito clara. Nós não temos nada com a grande Babilônia. Nosso negócio é a Nova Jerusalém. Nosso negócio é nos ataviarmos como noiva para o Cordeiro. O que acontece, irmãos, é que o viver humano, né, a correria do viver humano, as necessidades do viver humano, vedam os nossos olhos, ou vedam os olhos das pessoas, para elas enxergarem o que realmente é essa grande Babilônia, né? A gente consegue agora entender, irmãos, que toda concupiscência humana, ela está dentro desse sistema que é a grande Babilônia. Concupiscência está lá, irmãos. Concupiscência, a busca pelo prazer, né? A sedução que o mundo traz, né? De chamar as pessoas para aquilo, de arrancar as pessoas, de prender as pessoas. Isso tudo faz parte do poder que há nesse sistema que é a grande Babilônia, né? Ele mostra o estado de deploração, né? Como é deplorável a condição humana caída, né? A corrupção da humanidade, irmãos. Tudo isso está dentro desse sistema. A apostasia, né? A inimizade contra Deus, a busca pela riqueza, pela luxúria, pela autorrealização. Irmãos, esse é o motor da sociedade. É ou não é, irmãos? As pessoas fazem as coisas que fazem por causa disso. Elas querem o prazer, eles querem a satisfação, querem a autopromoção, eles querem o desfrute das riquezas, e não importa mais nada, porque Deus já foi esquecido há muito tempo. Então tudo corre, tudo gira em torno disso, ok? Então, e aí, irmãos, a gente vê não só a questão do mundo sendo atrativo, mas também a questão da religião, né, irmãos? A religião que está em oposição ao evangelho puro, né? O evangelho puro é Cristo crucificado, irmãos. Esse é o evangelho puro. É Cristo crucificado, não tem outro evangelho
além disso. Mas isso está contra, às vezes, até um esforço que as pessoas têm de buscar a Deus. Não é nem uma oposição declarada a Deus, mas uma tentativa de querer agradar a Deus pelo esforço próprio. Olha que sutileza, irmãos. Que sutileza que essa grande Babilônia impõe sobre as pessoas. Então, dentro dela você vai encontrar todo tipo de situação. Aquela que é virtualmente, não, realisticamente contra Deus, ou aquelas que não são contra Deus, mas também não são em Cristo. E o que não é em Cristo, irmãos, é religião. Tá? Então nós estamos nesse sistema religioso, né? Então toda forma de misticismo, filosofia, irmãos, todas essas coisas que não tem como Cristo como centro, está relacionado à grande Babilônia. E ela pode ter a aparência de ser boa, pode ter a aparência de ser inofensiva, mas é a grande Babilônia. Então, irmãos, o que ela quer, na verdade, né, irmãos? No que diz respeito a nós, que somos salvos, o que a Babilônia quer fazer é nos desviar da verdade, é nos desviar de Cristo, nos tirar nossa atenção daquilo que o Senhor está falando, que o Espírito está falando às igrejas. Então ela está agindo sobre nós, irmãos? Ela está sim. Então nós vamos ter muito cuidado, né? Para a gente entender aonde que essa grande Babilônia atua na nossa vida. No nosso viver diário, nós achamos que nós estamos fora do alcance da Babilônia. Grande engano, irmãos. Grande engano. Nós estamos correndo grande risco, né? A gente viu que essa prostituta, né? Ela é um contraste com a noiva. Então nós temos que focar, irmãos, na nossa preparação para nos encontrar com o Senhor, né? Dentro desses versículos que a gente está vendo aqui em Apocalipse, irmãos, quando a gente vê o que ela faz com as nações, aqui, ó, ela se acha sentada sobre as muitas águas, né? O próprio versículo 15 aqui fala: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nação e língua. Ela está assentada sobre todos os povos, nações e línguas. Ela que está sobre essas nações, irmãos. Então quando o Senhor fala, foge dela, povo meu, é sair de debaixo da influência dessa mulher. Com quem se prostituir os reis da terra com vinho. Então todos os governos estão debaixo estão servindo a essa mulher, a grande Babilônia. Tanto no sentido político, no sentido econômico, no sentido militar, irmãos. Ela está sobre todos esses governos, irmãos. Nós precisamos entender, nós precisamos ver o que está acontecendo. E ela está embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Então o que ela faz, irmãos? Ela persegue. Em alguns lugares persegue de maneira real, matando os cristãos. Em lugar onde ela não faz isso, irmãos, ela entra através da nossa televisão, ela entra através da mídia, ela entra através do comércio, irmãos, do comércio, que nos faz dependentes, né? Se você for olhar aqui o capítulo 8, capítulo 18, você fala sobre as mercadorias, né? Que os mercadores, quando a Babilônia caiu, os mercadores se lamentaram, porque dependiam das mercadorias. E fala: mercadoria de ouro, de prata, pedras preciosas, pérola, linho fino, púrpura, seda, escarlata, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Olha, você está vendo a arquitetura aqui. A canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, e de carros, e de escravos, e até almas humanas, irmãos. A grande Babilônia, ela faz comércio
nos faz ficar dependentes, né, do consumo. O consumismo é uma ação da grande Babilônia na nossa vida. Mas aqui, irmãos, ela mercadeja até almas humanas. Hoje nós sabemos, irmãos, que a grande mercadoria da mídia, qual que é? É você. Você é a mercadoria. É você que está sendo vendido. Não é isso, irmãos? Todos os teus costumes, as suas compras, tudo é registrado, tudo isso é vendido. Tudo isso é vendido, irmãos. A tua informação, quem você é, os teus costumes, as coisas que você compra, tudo, irmãos, está sendo vendido para alguém, para ele poder te vender. Essa é a Babilônia material, irmãos. Você é a mercadoria. Ele vende até alma humana. Nossa alma se torna escravizada do sistema. É muito triste isso, irmãos, mas é pura realidade. Pura realidade. Então nós vemos aqui, irmãos, comércio, as mercadorias, né, comércio, a compulsão, a concupiscência dos olhos, a instigação, né, a propaganda. A gente quer comprar um telefone, irmãos, que para construir custa R$2.000 e para você comprar custa R$10.000. E você levanta de madrugada para entrar na fila para ser o primeiro a comprar o celular. Você precisa disso? Não, mas a Babilônia diz que você precisa. Você precisa. Você faz qualquer coisa para conseguir aquilo que ela diz que você precisa ter. Não é assim, irmãos? Isso é exagero? Não é exagero, irmãos. Não é exagero. É isso que ela faz, né? Mas ela vai cair, irmãos, tá? Graças a Deus, porque ela vai cair, tá? Ela vai cair porque a palavra nos garante. Mas até que ela caia, irmãos, até que ela caia, ela está agindo fortemente na nossa vida. Irmãos, Abraão, ele foi chamado para sair de Ur. Sai dela, povo meu. O Abraão, irmãos, ele foi chamado para sair de Ur. O Senhor está fazendo esse chamamento diariamente para nós, irmãos. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Abraão, ele peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra alheia. Deus prometeu aquela terra para ele, mas ele peregrinou naquela terra como se fosse um estrangeiro. Quer dizer, nem a terra que Deus prometeu para ele ele se arraigou nela, se apegou. Ele vivia de tenda, ele não edificou nenhuma cidade, irmãos. Ele vivia de tendas, ele não construiu sua casa, ele não fincou raízes, porque ele aguardava dos céus a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e o edificador. Esse sentimento, irmãos, essa visão de desarraigar, de não viver. Nós estamos nesse mundo, irmãos, mas nós não estamos nesse mundo. Nós não estamos nesse mundo, irmãos. Nossos olhos estão voltados no céu. A cidade que nós queremos é a nova Jerusalém que desce do céu. Não é a grande Babilônia, irmãos. Não é. Diga não à grande Babilônia, irmãos. Vamos viver de fé em fé, como nosso pai Abraão, né? Viver peregrinando nessa terra como peregrinos, vivendo de tenda em tenda. A única coisa que Abraão edificava era altares. A única coisa que Abraão fazia era invocar o nome do Senhor. A dependência, a linha da dependência é nossa, irmãos. A linha da dependência foi dada a nós. Nós podemos confiar em Deus, nós podemos nos entregar a Deus, porque o Senhor cuida de nós, irmãos. Feche os olhos para aquilo que a grande Babilônia está falando para você. Feche os olhos, irmãos, porque ela vai cair. Ela embriaga as pessoas e ela tenta nos embriagar. Que o Senhor realmente nos dê sabedoria, irmãos, para que os nossos olhos se abram e a gente consiga ver claramente aonde que essa grande Babilônia ela entra na nossa vida. E a gente possa sair dela, né? Sair dela, viver uma vida completa de dependência do Senhor, vivendo e adorando o nosso Deus, né? Oferecendo nossas próprias vidas ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso Senhor em todas as situações. Amém?